5 pessoas, 5 histórias, 5 desaparecimentos que até hoje ninguém consegue explicar. Sem corpo, sem motivo, sem respostas. Como se a Terra tivesse engolido elas. E o que torna esses casos diferentes de qualquer outro é que em cada um deles existe um detalhe. Um detalhe tão estranho que desafia qualquer explicação lógica. Mas antes de começar, te garanto uma coisa. Pelo menos um desses casos vai te perseguir antes de dormir. Então, se prepara, porque o primeiro já é de arrepiar. Caso número 1. Uma professora de 32 anos sai de casa numa manhã de terça-feira, pega o carro, dirige até a escola onde trabalha há 6 anos, mas nunca chega. O carro dela foi encontrado 4 dias depois, estacionado num posto de gasolina. Motor desligado, portas trancadas, bolsa no banco do passageiro, chave na ignição. E aqui vem o detalhe que ninguém consegue explicar. O tanque estava cheio. Ela tinha acabado de abastecer, pagou em dinheiro. A câmara do posto confirmou. Presta atenção nesse detalhe, porque ele vai ser importante depois. Entre o posto de gasolina e a escola são exatamente 12 quilômetros. Uma estrada reta, sem desvios, sem saídas. Então, como é que uma mulher dirige 12 quilômetros numa estrada sem saída e desaparece? O carro chega, ela não. Como? A polícia investigou por meses, vasculhou cada metro daquela estrada. Cada fazenda, cada rio, drones, cães farejadores, mergulhadores, nada. O marido foi investigado, passou no polígrafo, alibi confirmado por câmaras e testemunhas. A família inteira cooperou, não havia motivo, não havia inimigos, nada fazia sentido. E aqui a história fica ainda mais estranha. 3 semanas depois do desaparecimento, o celular dela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Uma palavra: desculpa. A polícia rastreou o número. Era um telefone pré-pago, comprado com dinheiro, ativado uma única vez para mandar essa mensagem e nunca mais usado. Quem mandou aquela mensagem? E o que significava desculpa? Desculpa por ter feito algo? Desculpa por não ter impedido? Até hoje, ninguém sabe. E esse é o caso número 1. Sem corpo, sem motivo, sem explicação. Só um carro, um tanque cheio e uma mensagem que pode significar tudo ou nada. Mas isso não é nada comparado com o caso número 2, porque nesse, o desaparecido voltou. Só que voltou diferente. Caso número 2. Um pescador de 45 anos some durante uma pescaria noturna num rio no Pará. O barco é encontrado na manhã seguinte, vazio. Flutuando. A família procurou por 8 dias. Mergulhadores entraram no rio. Nenhum sinal dele. A comunidade já estava fazendo velório simbólico quando ele apareceu. No 9º dia, ele foi encontrado andando numa estrada a 150 quilômetros de distância, descalço, desidratado e sem nenhuma memória dos últimos 8 dias. E quando eu digo sem memória, é sem memória mesmo. Ele não sabia onde estava. Não sabia como tinha chegado ali. A última coisa que lembrava era estar sentado no barco. Se você estivesse investigando esse caso, o que faria agora? Porque a polícia tentou de tudo: hipnose, testes neurológicos, acompanhamento psicológico. E o resultado sempre era o mesmo: um vazio de 8 dias. Mas o detalhe mais perturbador veio depois. Quando a polícia verificou câmeras de pedágio na região, ele não aparecia em nenhuma. Como se tivesse evitado todas as estradas principais. E isso levanta uma pergunta assustadora. Se ele não tinha memória de nada, quem estava guiando os passos dele? Ele estava sozinho ou alguém o levou até lá? Até hoje, ele não recuperou a memória. Voltou a pescar. Voltou à vida normal. Mas nas entrevistas diz que tem pesadelos. Pesadelos com água escura e vozes que ele não reconhece. Caso número 2. Sem explicação médica. Sem explicação lógica. Um homem que desaparece percorre 150 quilômetros.
e não lembra de nada. Próximo caso. E se você acha que os 2 primeiros foram estranhos, espera até ouvir o terceiro, porque esse envolve gêmeos, e o que aconteceu com eles desafia tudo que a gente sabe. Caso número 3. 2 irmãos gêmeos de 19 anos saem de casa numa noite de sábado para ir a uma festa. O caminho era de 15 minutos a pé. Eles nunca chegaram. A festa era na casa de um amigo, a 6 quarteirões de distância. 6 quarteirões. Em um bairro residencial, com pessoas na rua. E ninguém viu nada. A mãe ligou para eles às 11 da noite. Os 2 celulares tocaram, mas ninguém atendeu. Às 11h15, os celulares já estavam desligados. A polícia rastreou os celulares. O último sinal veio de uma torre a 3 quarteirões da casa deles. Exatamente no meio do caminho. Como se tivessem parado ali e evaporado. Uma câmera de segurança gravou algo que vai te deixar sem dormir. Era de uma farmácia na rua paralela e mostrou os 2 andando normalmente às 10h40 da noite. Andando normalmente, conversando, sem pressa, sem olhar para trás. Nada indicava perigo. E 3 minutos depois desse registro, desapareceram da face da Terra. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa história, porque 2 meses depois do desaparecimento, a mãe recebeu uma carta, sem remetente, sem selo. Alguém colocou debaixo da porta. Dentro da carta havia uma foto, uma única foto, dos 2 irmãos, sentados num sofá que ninguém da família reconheceu. E eles pareciam calmos, assustadoramente calmos. A polícia analisou a foto. O sofá, o papel de parede, a iluminação, nada combinava com nenhum local conhecido. A foto parecia recente, mas de onde? A análise digital revelou que a foto tinha sido tirada com um celular antigo, sem dados de localização, sem metadados úteis. Quem mandou sabia exatamente como esconder rastros. E desde então, nada. Nenhuma outra carta, nenhum contato. Os gêmeos nunca foram encontrados. E a mãe guarda aquela foto trancada numa gaveta, porque não suporta olhar. Caso número 3. 2 irmãos, 6 quarteirões. Uma foto misteriosa e nenhuma resposta. Mas espera, porque o próximo caso vai mudar tudo o que você pensou até agora. Caso número 4. E eu te aviso. Esse é o caso que os investigadores dizem que os assombra até hoje, porque tem algo nele que simplesmente não deveria ser possível. Uma adolescente de 16 anos desaparece durante um acampamento escolar numa reserva florestal. 200 alunos, 15 professores, seguranças, câmeras, e mesmo assim, ela foi vista pela última vez às 9 da noite, sentada com amigas perto da fogueira. Às 9h20, uma amiga foi buscar um casaco. Quando voltou, a cadeira estava vazia. 20 minutos. Ela desapareceu em 20 minutos, de um acampamento com 200 pessoas, no meio de uma floresta cercada por monitores e seguranças. A busca começou imediatamente. Professores, seguranças, depois bombeiros, polícia militar, cães farejadores. 400 pessoas vasculharam aquela floresta por 5 dias. E não encontraram nada. Nenhum rastro, nenhuma peça de roupa, nenhuma pegada saindo do acampamento. Como se ela tivesse levantado da cadeira e simplesmente deixado de existir. Mas aqui é onde a história dá um giro que ninguém esperava. Porque as câmaras do acampamento gravaram algo. E o que elas mostraram criou mais perguntas do que respostas. A câmera mais próxima da fogueira mostrou ela sentada normalmente. Depois, uma sombra passa, um frame de interferência. E no frame seguinte, a cadeira está vazia. Nenhum movimento de saída, nenhuma figura se levantando, nenhuma direção. A câmera não registrou ela saindo, registrou ela não estando mais ali. Os peritos analisaram o vídeo frame por frame. Suspeitaram de falha técnica, edição, manipulação. Mas a conclusão foi unânime. O vídeo era autêntico, sem alterações. E se você acha que isso é impossível, é porque é.
Os próprios investigadores admitiram em entrevistas que esse caso desafia qualquer explicação racional. A família processou a escola. O acampamento foi proibido permanentemente. Mas a adolescente nunca foi encontrada e a câmera continua sendo o maior mistério do caso. Faltavam 48 horas para que tudo desmoronasse. E ninguém sabia, porque o quinto e último caso estava prestes a conectar todos os outros. Mas antes do quinto caso, preciso te contar algo. Algo que descobri pesquisando esses desaparecimentos. Um padrão que ninguém percebeu e que, quando você perceber, muda tudo. Todos os 5 desaparecimentos aconteceram entre outubro e março. Todos numa terça ou sábado. Todos em locais com pouca cobertura de câmaras. Coincidência? Talvez. Mas aí vem o mais estranho. Nenhuma das vítimas tinha relação entre si. Cidades diferentes, idades diferentes, classes sociais diferentes. Mas o padrão temporal é idêntico. E isso não deveria acontecer por acaso. Pode ser coincidência, a gente não pode afirmar nada, mas a sensação que fica é a de que alguém ou algo está escolhendo essas pessoas, e isso é perturbador demais. Caso número 5, o último, e eu guardei ele para o final por um motivo, porque esse caso tem algo que nenhum dos outros tem, uma testemunha. Um menino de 8 anos, e o que ele disse que viu naquela noite fez até os policiais mais experientes ficarem em silêncio. Numa noite de sábado, ele saiu para verificar o gado. Fazia isso todas as noites. Levou a lanterna e o cachorro. E não voltou. A esposa esperou até meia-noite. Ligou para o celular, desligado. Chamou os vizinhos, foram procurar com lanternas e encontraram o cachorro. O cachorro estava sentado na beira de um pasto, imóvel, tremendo. Os vizinhos disseram que nunca viram aquele animal com tanto medo, e ele se recusava a passar daquele ponto. A lanterna do fazendeiro foi encontrada 20 metros adiante, ligada, caída no chão, apontando para o mato, como se ele tivesse largado e corrido. Mas correr para onde? E aqui entra a testemunha, o neto dele, um menino de 8 anos, que estava na varanda da casa naquela noite e viu algo. O menino disse que viu o avô andando com a lanterna pelo pasto. Normal, mas então a lanterna parou. Ficou parada por uns segundos e depois caiu. Quando perguntaram o que mais ele viu, o menino ficou em silêncio por quase um minuto e depois disse uma frase que eu preciso repetir exatamente como ele disse. A polícia tratou o depoimento com ceticismo. Criança de 8 anos, noite escura, imaginação. Mas, e se não for? E se o menino viu exatamente o que disse que viu? O corpo do fazendeiro nunca foi encontrado. A terra do pasto foi revolvida. Os rios próximos foram dragados. Nada. Como nos outros casos, a pessoa simplesmente evaporou. E o cachorro? Nunca mais foi o mesmo. Os vizinhos dizem que ele ficou meses sem comer direito, sentado no mesmo lugar, olhando para o mesmo pasto, esperando. 5 casos, 5 desaparecimentos. E agora que você ouviu todos, deixa eu te mostrar o que realmente me assustou quando juntei tudo. Olha o padrão de novo. Caso 1. Professora, estrada reta, carro aparece sem ela. Caso 2. Pescador, rio, volta sem memória. Caso 3. Gêmeos, rua curta, foto misteriosa. Caso 4. Adolescente, acampamento cheio de gente, câmera que não registra a saída. Caso 5. Fazendeiro, campo aberto, testemunha infantil que descreve algo impossível. Em todos os casos, desaparecimento abrupto, sem sinais de luta, sem rastros de saída, como se as pessoas tivessem sido removidas de repente, sem violência, sem aviso. Isso não é normal. Quando alguém é vítima de crime, há sinais, sangue, marcas, testemunhas de fuga, veículos, algo. Mas nesses 5 casos, nada.
E eu sei o que você está pensando. Mas casos sombrios, isso tudo pode ter explicação. E pode, claro que pode. Mas por enquanto, ninguém encontrou essa explicação. A criminologista que analisou esses casos para o canal disse algo que ficou na minha cabeça. O que mais me incomoda não é não saber o que aconteceu, é não ter sequer uma hipótese que funcione. Vamos falar de teorias. Porque claro que existem teorias, e algumas são tão assustadoras quanto os próprios casos. Teoria número 1. Serial killer nômade. Alguém que viaja pelo Brasil, escolhe vítimas isoladas e descarta os corpos de forma que nunca sejam encontrados. Teoria possível? Sim, mas não explica o caso dos gêmeos, que desapareceram num bairro residencial, nem o da adolescente, que sumiu de um acampamento com 200 pessoas. Teoria número 2. Tráfico de pessoas. Uma rede organizada que abduz vítimas para exploração. Acontece mais do que a gente imagina no Brasil. Teoria mais consistente? Talvez. Explicaria a organização e a ausência de corpos, mas não explica a foto dos gêmeos, nem o pescador que voltou sem memória. Teoria número 3. Fuga voluntária. As pessoas simplesmente decidiram desaparecer. Acontece, mais do que a gente pensa. Pessoas que cansam da própria vida e começam outra. Mas isso não explica o fazendeiro que adorava a família. Nem a professora com vida estável, nem os gêmeos de 19 anos. Fuga voluntária? Muito improvável. E tem a teoria número 4, a que nenhum investigador admite em público, mas que vários já mencionaram off the record. A teoria que não tem nome. A teoria de que existem coisas que a gente simplesmente não entende, não hoje, talvez nunca, e que tentar forçar uma explicação racional às vezes é mais perigoso do que aceitar o mistério. Eu não estou dizendo que é sobrenatural. Eu não estou dizendo que é alienígena. Eu estou dizendo que tem 5 famílias no Brasil que merecem respostas. E não tem. E isso deveria incomodar a gente. Porque quando uma pessoa desaparece e ninguém encontra respostas, o sistema falhou. A sociedade falhou. Nós falhamos. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 7 minutos. 7 minutos. Enquanto você assistiu esse vídeo até aqui, 2 ou 3 pessoas desapareceram. A maioria é encontrada em dias, mas milhares nunca voltam. E as famílias ficam num limbo eterno, sem luto, sem despedida, sem encerramento. A mãe dos gêmeos ainda coloca 2 pratos na mesa todo domingo, 8 anos depois, porque ela acredita. E quem somos nós para dizer que ela está errada? A esposa do fazendeiro nunca vendeu a propriedade. Diz que se ele voltar, quer encontrar tudo do jeito que deixou. O cachorro já morreu, mas ela continua esperando. E o pescador? Ele voltou. Mas é como se uma parte dele tivesse ficado naqueles 8 dias perdidos. Uma parte que ele nunca vai recuperar. Cada um desses casos é um rombo, uma ferida que não fecha. E enquanto não houver respostas, essas feridas vão continuar sangrando. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se você conhece alguém que desapareceu, não esquece. Não deixa o caso morrer. Cobra, liga, volta na delegacia, faz barulho. Porque muitos desses casos esfriam não por falta de evidências, mas por falta de pressão. Quando ninguém cobra, o caso vai para o fundo da gaveta e lá ele morre. Os avanços em DNA, em câmaras, em banco de dados, em inteligência artificial, tudo isso pode reabrir casos frios. Mas precisa de vontade, precisa de gente exigindo. E talvez um dia, um desses 5 casos tenha uma resposta. Talvez alguém veja esse vídeo e reconheça algo, um rosto, um lugar, um detalhe. Porque é assim que muitos casos são resolvidos, não por superdetetives, mas por pessoas comuns que viram algo e decidiram falar. Então, se você lembra de algo estranho na sua cidade, algo que nunca fez sentido, uma pessoa que sumiu e ninguém fala mais, liga, denuncia. Você pode ser a peça que faltava. Mas voltando aos nossos 5 casos, existe algo que eu não mencionei ainda, algo que descobri na última hora da pesquisa e que quase não coloquei no vídeo.
Em 3 dos 5 casos, vizinhos ou familiares relataram ter visto um veículo desconhecido na região dias antes. Um veículo escuro, sem placa, parado, como se estivesse observando. A polícia não conectou os relatos, porque os casos foram investigados por delegacias diferentes, em cidades diferentes, sem comunicação entre elas. Coincidência? Possível, provável até. Mas quando 3 de 5 testemunhas independentes descrevem algo parecido sem saber umas das outras, isso merece atenção. Eu reportei isso para as autoridades competentes. Se algo vai ser feito, eu não sei. Mas pelo menos agora está documentado. E vocês também sabem. Eu entrei nessa pesquisa querendo respostas. Saí com mais perguntas do que quando comecei. E algo me diz que essas perguntas vão continuar sem resposta por muito tempo. 5 pessoas, 5 famílias destruídas, 5 mistérios que o Brasil esqueceu. Mas a gente não esquece. E enquanto a gente não esquecer, existe esperança. Se esse vídeo te tocou, compartilha. Não por mim, pelas famílias. Porque quanto mais gente souber desses casos, maior a chance de alguém ter a peça que falta. E se você quer ver um caso ainda mais perturbador, fica ligado no próximo vídeo. Porque o que eu vou te contar vai te fazer olhar diferente para cada pessoa que passa por você na rua.